Vamos lá então, gente. Quem aqui já chegou em casa cansada depois de uma rotina exaustiva de trabalho? Me conte aqui. Muitas pessoas, muitos profissionais e muitos influenciadores, inclusive, tanto da área da fonoaudiologia quanto de outras áreas, têm falado sobre isso de uma maneira, como é a palavra? Romântica. Tem romantizado a rotina exaustiva, que quanto mais você trabalha, melhor é. Quanto mais workaholic você for, melhor é. E eu quero falar totalmente o contrário disso. Porque eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho uma tendência a trabalhar muito, a trabalhar demais. E eu sou muito ativa, o meu temperamento é muito ativo, eu sou muito enérgica, então eu sou centralizadora, então eu tenho uma veia de querer fazer tudo, sabe? De pegar tudo pra mim. E a gente tem uma tendência também, quem aí empreende, de achar como a gente tem aí a flexibilidade, a autonomia de construir a agenda da maneira que a gente quer, de sair marcando um paciente atrás do outro e de não deixar nem um intervalinho ali entre os pacientes. A gente se esquece que não é só chegar e atender. Nós fonoaudiólogos temos um trabalho que antecede os atendimentos. Aí nós temos os atendimentos e um trabalho que precede os atendimentos. Então a gente precisa fazer o planejamento das sessões, fazer os atendimentos e depois a gente precisa fazer as evoluções. Tirando todo o resto e não desmerecendo, que é muito importante, mas toda a parte de gestão, fazer a gestão financeira do nosso negócio, poder fazer aí uma gestão estratégica, inclusive, de estabelecer algumas metas, estabelecer objetivos aí para... Eu esqueci de pegar água. Estabelecer aí alguns objetivos para nossa caminhada, para nossa jornada. E aí se a gente marca, imagina a gente ter uma agenda de segunda a sexta, ou inclusive sábado, porque tem alguns fonos que atendem no sábado, a gente colocar um paciente atrás do outro. A gente sabe que tá aí uma demanda exagerada, eu não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas por aqui a gente tem muita procura. Nós somos em 3 fonos de terapia aqui na clínica e os 3 estão com a agenda cheia, mas não dá pra gente sair colocando aí um monte de paciente na agenda, porque senão a gente enlouquece. Gente, eu já fiz disso lá no começo, já tive uma agenda bem exaustiva. Isso que eu não trabalhava carga horária cheia no consultório, porém eu não trabalhava só no consultório. Eu tinha outros trabalhos, CLT inclusive, que era bem cansativo, eu tinha que fazer madrugadas. Então isso me sobrecarregava demais. É muito comum na nossa área fonoaudiólogos trabalharem em mais de um lugar. Se tem alguém aqui que está assistindo a live que trabalha em mais de um lugar, comenta aqui pra mim e fala como que é essa rotina. Como que tá a rotina de vocês? Ela tá uma rotina equilibrada? Tá uma rotina exaustiva? Como é que tá esse ponto aí? Aproveita aí, gente, para mandar a live para outros colegas. Vou fazer mais alguns encaminhamentos aqui para fazer aquela divulgação. Sei que muitas pessoas não conseguem acompanhar ao vivo e tá tudo certo. Então, o que eu vejo é que muitas pessoas confundem ter uma agenda, uma rotina sem pausas, trabalhar de forma super acelerada com ter uma rotina flexível. É verdade, sim, que a gente trabalha bastante, quem é dono do próprio negócio? É verdade, não trago nenhuma mentira pra vocês, tá? A gente trabalha porque nós temos, enfim, outras responsabilidades. Não é você só chegar,
registrar o seu ponto ali, cumprir com as suas responsabilidades e depois ir embora. Muitas vezes a gente precisa levar trabalho para casa, principalmente no começo, que a gente está aí se integrando, conhecendo sobre todos os afazeres, todas as tarefas envolvidas na gestão. Então, existe sim uma responsabilidade maior, porém, eu sempre vou bater nessa tecla com vocês, que a gente pode sim ter uma rotina, uma agenda flexível, a gente conseguir determinar quais serão os horários que a gente vai atender, quais serão os horários que a gente vai deixar separado para outras tarefas, porque a gente precisa fazer a gestão bem feita. Se a gente atender de segunda a sexta, de segunda a sábado, todos os horários, atender aí 40, 50 pacientes por semana, que horário que a gente vai fazer o restante? Aí vai ser realmente inevitável a gente levar trabalho para casa. E aí, como é que fica o nosso tempo em família? Como é que fica o nosso tempo de autocuidado? A gente não pode negligenciar essas coisas. Se a gente não reduzir o nosso ritmo, se a gente não reduzir aí o nosso pique de agenda de pacientes, o que pode acontecer com a gente? A gente vai ficar sobrecarregado, a nossa saúde mental, gente, vai pipocar. A gente já está vivendo aí um ritmo de mundo moderno aí super acelerado, todo tempo aí um monte de informação é simplesmente jogada no nosso colo e a gente não consegue nem direito associar tudo que a gente está vivendo, tudo que está acontecendo aí no mundo. Isso já nos deixa muito acelerados, o celular nos deixa muito acelerados. E aí, se a gente realmente não conseguir flexibilizar a nossa rotina, a gente pode adoecer, tá, gente? Eu já passei, como eu falei anteriormente, por um momento de muito trabalho, uma rotina super, hiper exaustiva. Para vocês terem ideia, eu não lembro agora o ano, talvez tenha sido em 2019, quando eu abri o consultório sozinha, que eu saí da sublocação para abrir o consultório sozinha. Eu estava com o consultório, aí eu trabalhava 20 horas no cargo CLT ainda. Eu tinha um clube de assinaturas, a Box Fonoterapia. Quem é dessa época? Fala aqui pra mim, quero ver se eu lembro de você. Eu mandava caixas todos os meses, eu fiquei fazendo isso por um ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. Box com recursos para os fonoaudiólogos, eu tinha que ir atrás dos recursos, tinha que ver se os recursos cabiam dentro da caixa, se o valor estava condizente com a venda, fazia toda a parte de gestão de pedido, e assim, eu não sei fazer as coisas de qualquer jeito, então eu tinha toda uma elaboração ali de experiência com a caixa, papel seda, adesivo, cheirinho, isso e aquilo. Eu ia no correio, falei no começo da live, gente, que eu sou centralizadora, eu sou essa pessoa. Não recomendo, tá? A gente precisa aprender a delegar. E então, fazer tudo isso, consultório, CLT, a Box Fonoterapia. Junto com a Box ainda eu tinha um e-commerce com jogos, com materiais fonoaudiológicos que eu produzia em MDF. Então, eu mandava produzir o MDF, mandava produzir os adesivos, chegava em casa, eu montava tudo, passava assim, ó, um tempão fazendo isso. Enfim, entre aspas, essas 4 coisas aqui já me consumia muito. Então, eu vivia trabalhando em casa, gente, eu não parava, assim. E aí, em 2000 e... Agora acho que eu vou me perder nas datas, mas acho que foi 2021... Não sei se foi 2021, 2020, quando começou a pandemia, gente, eu nem lembro mais, nossa. Mas enfim, no segundo ano da pandemia, meu marido teve Covid grave, ficou na UTI. E quando isso aconteceu, isso deu um chacoalhão assim em mim, porque eu fiquei sozinha em isolamento em casa. E eu tava com as caixas lá da Box, da fonoterapia,
para enviar, tinha que preparar as caixas. E Deus falou muito comigo, assim, naquela ocasião, de que por muito tempo eu tive meu marido dentro de casa e eu não dava devida atenção nem para ele, nem para minha casa, para minha família, porque eu ficava lá montando as caixas, fazendo todo o restante de trabalho. E aí, naquele momento, eu tinha todo o tempo do mundo para trabalhar, para montar as caixas, mas eu não tinha o meu marido comigo. Então, aquilo ali para mim foi realmente um chacoalhão de Deus. Eu falei, não, espera aí que eu tô fazendo tudo errado. Eu preciso organizar essa área da minha vida. E foi então que eu decidi parar tanto com as boxes, não sei se fala assim, e com o e-commerce também. Doeu muito, porque eu gostava demais de fazer isso. Mas eu precisei, gente, aí reduzir as minhas horas na CLT, pedi diminuição de carga horária, passei de 20 para 8 horas semanais. Depois eu diminuí também a minha carga horária no consultório, chamei uma fono para me auxiliar, para pegar um pouco das demandas. E hoje, gente, graças a Deus, eu atendo, deixa eu até olhar aqui para não mentir para vocês, mas eu atendo, eu sei que são 5 períodos na semana de atendimento, tá? São 3 tardes e 2 manhãs, todos esses períodos já cheios, porque em todo o restante, na outra metade da semana, eu tenho essa organização de planejamento, de fazer a parte de cobranças, emissão de nota fiscal, fazer a gestão da agenda mesmo, enfim, a gente tem um monte de atividades, um monte de responsabilidades envolvidas que não dá pra gente negligenciar, porque senão uma hora a conta vem. E a nossa saúde também precisa da nossa atenção, então eu aproveito esses períodos na semana para fazer consulta médica, para ter o meu tempo relax. Ontem, por exemplo, fui lá dar uma escovada no meu cabelo para parecer um pouco melhor aqui para vocês, né, gente? Então hoje estou conseguindo usar ele solto. Os outros momentos que eu tiro também para ir fazer minha unha, tomar um café com uma amiga. E eu acredito que isso seja o desejo de muitos fonoaudiólogos, poder ter essa agenda aí bem flexível. Fala que pra mim, vocês estão muito quietos hoje, estão almoçando, estão de boca cheia, né? Entendi. Então, eu acredito que seja o sonho, o desejo de muitos fonos poder ter essa flexibilidade na agenda para conseguir fazer a gestão melhor do seu tempo. O que mais, gente? Como é que vocês organizam aí a agenda de vocês, a rotina? Me contem aqui. Tô vendo aí o pessoal que tá entrando, Pati, Vivi, Edna, Priscila, Carol, Jéssica. Estou vendo vocês aí, viu? Estou vendo coraçõezinhos também. Muito obrigada pelos corações. Gente, como que a gente consegue fazer a gestão de agenda? Como que a gente consegue ter 7 períodos na semana, Edna? Perfeito! 7 períodos é muito bom, viu? E uma coisa, desculpa, importante também, um pouquinho. Falando não só de a gente conseguir determinar os períodos na semana para atendimento, mas também que a gente consiga ali na jornada de trabalho fazer pelo menos um intervalo. Eu priorizo isso, tá? De manhã não faço, porque eu só atendo 3 pacientes de manhã, porém, entre um paciente e outro eu sempre dou uma espaçada. Tô falando isso, parece bobagem, mas lá no início eu não fazia, gente. Eu colocava, por exemplo, um paciente às 9, nosso atendimento é de 45 minutos, certo? Então eu colocava um paciente às 9, um às 9h45, 10h30, e aí às vezes eu conseguia colocar 4, 5 no período, sabe? E aí isso me consumia demais, porque eu não tinha tempo, pra pegar uma água, pra ir no banheiro,
sabe? Para dar aquela respirada. Às vezes não conseguia nem organizar a sala de novo. Então, hoje eu priorizo. Eu marco na agenda cada 1 hora. Então, o atendimento tem 45 minutos. Já prevendo a questão da devolutiva para a família. Então, muitas vezes dá 40 minutos de atendimento, eu já chamo a família, faço uma devolutiva. Algumas famílias vai ser mais rápido, outras vai demorar um pouquinho mais. E aí eu sempre tenho aquele espaço ali ainda para fazer tudo isso que eu comentei com vocês. Paty perguntou se eu uso algum sistema para facilitar a organização. Uso, Paty. Eu uso um sistema já há uns 2 anos, facilita demais essa organização aqui. Ele é um sistema bem completo, então tem toda a parte de agenda, de financeiro, toda essa parte daí eu consigo emitir os relatórios aqui, é muito bom, porque realmente eu consigo gerir melhor. Então, toda a minha rotina de trabalho eu vou colocando na agenda, tanto os pacientes que eu vou atender, quanto as outras tarefas que eu preciso, reuniões, visitar, gente, olha só, visitas escolares, certo? Então, eu aproveito para fazer nesses horários também que eu não tenho atendimento, visita ou uma reunião escolar online, uma devolutiva que eu preciso fazer para a família. Então, eu aproveito esses horários, tá? Então, de fato, o sistema me ajuda muito. Todos os profissionais usam esse sistema também, mas como eu não trabalho aqui eu não tenho funcionários na clínica, todos trabalham de forma independente, então a gente utiliza a agenda mais para uma organização interna de uso de sala, sabe, Paty? Os profissionais, eles têm essa liberdade de, por exemplo, utilizar o prontuário do paciente ali ou não, né? O prontuário cada profissional responsável pelo prontuário do seu paciente. Então, eles optam. Eu tenho alguns profissionais que utilizam essa ferramenta, mas outros optaram por ainda fazer no papel ou utilizar alguma outra ferramenta, tá? Mas o que eu ia falar para vocês do sistema? Não sei se eu ia falar mais alguma coisa, agora eu perdi o raciocínio. Mas é isso aí, o sistema que eu utilizo é o Psicomanager. Ele é um sistema, como o nome já diz, voltado para psicólogos. Já estou respondendo aqui a pergunta de alguém. Ele é para psicólogos, mas ele super atende as nossas demandas, as minhas demandas. Eu já até quis trocar um tempo atrás, porque tava com alguns problemas aqui, alguns erros internos, mas uma coisa que eu considero super importante, que eu acho que vocês também podem considerar, é o suporte do sistema. Então, o suporte deles é muito bom. Qualquer dificuldade que eu tenho, eu entro em contato, dou um print na tela e falo, olha, tá acontecendo isso, não tô conseguindo executar tal tarefa, tal ação. Eles prontamente já me respondem e solucionam um problema. Esses tempos eu tive um problema bem sério com a emissão de nota fiscal, que foi duplicada. Quem me acompanha aqui no Instagram deve ter visto nos stories. Eu consegui resolver essa questão, tá? Então é muito bom. Lembrei que eu ia falar antes. Então, assim, não basta você ter uma agenda para você visualizar, porque uma agenda eu posso usar a agenda do Google, posso usar uma agenda de papel, mas é você ter essa iniciativa de dizer, eu vou organizar a minha agenda e vou estabelecer uma quantidade de horas ou de pacientes que eu vou atender por semana. E não se sabotar, porque por muito tempo eu fiz isso. Eu falava, não, esse aqui são os meus horários, tá fechado, não vou atender mais nenhum paciente. Aí vinha um paciente atrás, estou precisando de horário pro meu filho. Daí eu, só mais um, eu vou colocar, deixa eu ver, eu consigo incluir ele aqui na quinta-feira à tarde. Esse buraquinho aqui, ó, que eu deixei de intervalo, que eu deixei para tomar um café, para fazer alguma coisa, eu vou colocar esse paciente. Ou eu vou ficar mais 1 hora à noite, ou eu vou vir um pouco mais cedo, e aí eu consigo dar conta. Gente, não façam isso, porque é um paciente hoje que você faz, é outro paciente amanhã, é outro paciente depois de amanhã, e quando você vê, tá numa bola de neve, e depois para sair disso ali é mais difícil, tá? Então, eu sugiro que vocês estabeleçam aí, Vanessa, minha agenda tá muito cheia,
tô atendendo ali 40 pacientes, eu quero atender 30. Esse é o meu máximo. Então, você vai começar a fazer o que? Obviamente que você não vai simplesmente parar de atender os pacientes. A gente não pode fazer isso. Então, você vai colocar ali como uma meta a curto e é o maior problema, Paty, isso aí. A gente se auto-sabota. Então, você vai estabelecer ali, em tanto tempo, até final de ano, eu quero atender 30 pacientes. E conforme você vai dando alta para os seus pacientes, às vezes acontecem algumas desistências, a gente sabe, você vai deixando esses horários. Olha, eu não vou colocar paciente aqui, não coloca paciente. Uma boa época para a gente fazer essa organização é na virada de ano, pelo menos por aqui. Sempre ocorrem mudanças de horário, às vezes de turno de atendimento, famílias que vêm pedir para o paciente que está de manhã ser atendido à tarde, vice-versa. Sempre ocorrem desistências, sempre ocorrem as altas. Eu acabo dando aquela organizada geral na minha agenda. De um ano para outro isso sempre acontece. E foi isso que eu fiz agora nesse começo de ano. Eu já estava com a minha agenda mais enxugada, porque como eu tenho a clínica, eu tenho vários profissionais aqui comigo, então isso me toma muito tempo também. Eu já estava sentindo essa necessidade de poder ter esses horários para fazer todas essas outras coisas. E algo que eu lembrei agora também, que nos toma tempo, é, por exemplo, os nossos cursos. Então, muitas vezes a gente está lá numa rotina exaustiva, atendemos de manhã, de tarde, o comecinho da noite ainda. Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai estudar, a gente vai fazer o curso. Por quê? Porque a gente ama o que a gente faz. A gente dá a nossa vida, quase que literalmente, pelo nosso paciente. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu sei que a maioria dos cursos online, por exemplo, quando a gente quer assistir ao vivo, é de noite, não tem escapatória. Mas eu vou ser bem sincera para vocês, dificilmente eu consigo assistir as aulas ao vivo. Eu tô fazendo aprimoramento da Focus, eu tô super atrasada com as aulas, porque é na sexta-feira à noite e sábado o dia todo. Então, gente, eu não fico negociando algumas coisas na minha vida, sabe? Então, já aconteceu de eu conseguir participar sexta e sábado o dia inteiro, consegui. Mas a minha prioridade não é essa. Então, como eu posso assistir as aulas depois, então eu aproveito esses horários. Mas é assim, eu sou procrastinadora, gente. Então, se eu não colocar aqui visível então eu determinei, por exemplo, que segunda-feira à noite vai ser o dia de eu assistir as aulas, porque é o dia que meu esposo tá no futebol. Então, não, nesse horário aqui eu vou aproveitar para assistir aula. E tem alguns períodos ali durante o dia, nesses dias que eu não tô atendendo, que eu consigo fazer isso também. Então, eu recomendo, eu vi que tem várias perguntinhas aqui, alguns comentários eu já vou ler. Mas é isso que eu recomendo para vocês, que aos pouquinhos vocês consigam ir fazendo essa redução dos horários, tá? Se necessário for, como eu falei para vocês ali quando meu marido tava no hospital, eu chamei uma fono para me ajudar. Então, eu trouxe ela, ela trabalha como profissional liberal, e eu repassei alguns pacientes que estavam comigo para ela naquela ocasião, porque realmente eu não estava conseguindo mais dar conta. A gente precisa ter essa percepção, gente. Nós não somos super-heroínas, a gente não vai dar conta de tudo, a gente não precisa dar conta de tudo, tá? Eu penso assim. A Priscila falou que aprendeu isso quando adoeceu. E é uma verdade, muitas vezes a gente só aprende dando com a cara na parede, né, Pri? Falando bem o português rasgado mesmo. Quantos pacientes, Mirla? É o seguinte, eu tenho alguns pacientes que vêm 2 vezes por semana, né? Então eu vou te falar que eu atendo. Deixa eu contar rapidinho aqui que eu nunca sei. 1, 2, 3, 4. Eu atendo 17 horas por semana, tá? Dá mais ou menos essa quantidade de pacientes. Eu tenho um paciente que vem 2 vezes na semana. Acho que eu não tenho mais. Eu tenho alguns horários que é em dupla, grupinho, sabe? Eu tenho um paciente que vem 2 vezes na semana. Então, deve dar em torno de 15, 16 pacientes, tá? Eu considero que uma boa carga horária de atendimentos por semana são 20 horas, certo? Que você pode ali distribuir 4 horas por dia na semana. Eu não atendo na sexta
E na quarta eu só... E tem alguns, por exemplo, segunda e terça eu só tô à tarde, quarta eu só estou de manhã e quinta eu estou o dia todo. Eu organizei minha agenda assim. Aí os cursos gravados é uma problemática, né, Paty? A gente também tem que ter muito controle sobre isso e não querer sair fazendo tudo. Eu tinha uma época que eu era a louca dos cursos. Aí eu ia me matriculando nesse, naquele outro, daí depois também não dava conta de assistir e só colocava dinheiro no lixo. Então, por exemplo, esse ano eu me programei para fazer o aprimoramento, que é 1 ano de aula e só. Se for para fazer alguma outra coisa, vai ter que ser um curso bem rapidinho. Tem um presencial que eu tô querendo muito fazer lá em São Paulo, não sei se consigo, porque senão eu não dou conta da minha vida, tá? De verdade, assim, eu já perdi muito acesso a curso, de eu ter que ficar pedindo às vezes 2, 3 vezes e assim, até me sentir mal por causa disso, sabe? Porque foi falta de organização minha mesmo. Gente, não vou ficar me prolongando mais, acho que já falei bastante coisa. Obrigada por quem me acompanhou aqui. Quero convidar vocês para continuarem aqui me acompanhando nesse perfil, quem já me segue, quem já acompanha a minha história, minha jornada. Fico muito feliz. A Paty já acho que a Paty era assinante do clube de assinatura, não era não, Paty? Me conta aqui, se você tá aí ainda. Então, se você é fono e que sonha de ter o seu próprio consultório, ou se você já tem o seu consultório e quer continuar aprendendo mais sobre gestão, então continua aqui nesse perfil. Fiquem atentos, estou fazendo uma série de lives. Essa semana, falei, minha memória não é tão ruim não, eu lembro, Paty. É sempre muito querida, inclusive, muito obrigada. A Paty, olha, deve ter os meus jogos do Labifono, o Monte Jogue, o jogo da memória fonêmica. Eu lembro, Paty. Muito obrigada pelo carinho.